Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30 até o versículo 44. Nós temos, pela graça do Senhor, temos caminhado através deste Evangelho já há alguns meses. Já estamos hoje no capítulo 6 e o Senhor tem falado ao nosso coração, né, por meio dessa série de exposições. E como alegra, né, como se alegra o nosso coração em poder, né, de maneira calma, sem pressa, a gente ir se alimentando da palavra de Deus, meditando, né, especialmente nesse evangelho que nos aponta, nos fala de maneira tão clara sobre a excelência da obra do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, aquele que, sendo Deus, ele se fez servo. Ele habitou entre nós e nós temos testemunhado domingo após domingo capítulos, episódios desse ministério glorioso, sofrido, ministério de humilhação, mas glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, pela graça do Senhor, estamos no capítulo 6, do versículo 30, em um texto muito conhecido, muito memorável. De todos os milagres de Cristo, nós podemos até dizer que alguns se destacam mais no nosso imaginário, na nossa lembrança. E esse certamente poderia estar, vamos lá, num top 3 de milagres mais notáveis, mais lembrados do ministério de Jesus Cristo. É claro, estamos falando aqui sobre a multiplicação de pães e de peixes. Jesus alimenta uma grande multidão. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu lerei todo o texto em voz alta, você acompanha silenciosamente, mas por favor acompanhe em sua Bíblia com atenção, com fé. Estamos lendo a palavra do nosso Deus, que diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque temos acesso à Tua palavra, podemos abrir a Escritura, ler no entendimento, Pai, na segurança de que estamos lendo a palavra de Deus, palavra de vida eterna para nós, o alimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, muito obrigado
por essa oportunidade que temos de juntos aqui, Senhor, lermos a Tua palavra, meditarmos nela, ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, que o Senhor nos fortaleça, nos oriente, nos pastoreie, Senhor, para a glória do Teu nome. Seja com meus irmãos, também comigo, Senhor, nessa importante e difícil tarefa de pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e desde já te agradeço. Amém. Irmãos, você conhece alguém, né, um irmão ou uma irmã em Cristo, que você pode dizer assim, todo momento, toda conversa, toda interação é uma oportunidade de aprendizado? Eu conheço muitos, né, pessoas que dá gosto, né, de você estar do lado, de você poder conversar um pouquinho mais, porque não tem conversa jogada fora, não tem oportunidade que passa em branco para que a gente possa crescer. Tem gente que é assim, tem irmãos, né, e graças a Deus por isso, tem irmãos maduros na fé, cheios de cabelos brancos, em que dá vontade de ficar conversando o dia inteiro, porque a gente sai mais rico, a gente sai mais alimentado, sai mais fortalecido. Certamente você conhece, pelo menos alguém que é assim. Se não conhece, né, de repente você está pensando, mas não conheço ninguém. Né? Procure que você vai encontrar. Né? Existem irmãos maravilhosos na nossa caminhada, que o Senhor coloca no nosso caminhar, e podemos desfrutar da comunhão, da companhia, da sabedoria que o Senhor deu a eles. Se isso é verdade, irmãos, com pessoas como nós, os nossos irmãos, pecadores como nós, imagine viver com Jesus, como esses discípulos tiveram a oportunidade de fazer, de caminhar com Cristo, de poder acordar, dormir com Ele, viajar com Ele, se alimentar com Ele. E nós estamos acompanhando, né? Já estamos aí no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, já estamos percebendo, né? Certamente já percebemos que Cristo é não uma dessas pessoas, mas de todas a maior, que pode nos ensinar, que pode nos enriquecer, nos dando sabedoria, ensinamento e direcionamento de vida. Jesus não perdia tempo. O momento de descanso com Jesus era um momento de crescimento. O momento de aflição com Jesus era uma oportunidade de crescimento. Nós já vimos algumas oportunidades em que os discípulos ali amedrontados viram em Cristo uma luz, viram em Cristo a resposta, a solução. Louvado seja o Senhor por isso. O que nós lemos aqui nessa noite, essa história tão conhecida da multiplicação de pães e peixes, é, na verdade, um grande ensino também. O milagre, é claro, é um grande destaque nesse texto. O milagre chama a nossa atenção, como todos os outros, afinal, trata-se de um milagre, né? Trata-se de algo extraordinário, sobrenatural acontecendo, mas nós já temos visto que todo milagre de Cristo aponta para um propósito de ensino acerca de quem Ele é e daquilo que Ele veio fazer. Aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Os discípulos estão tendo uma grande e excelente oportunidade de aprenderem sobre o Mestre, sobre si mesmos, sobre quais são as responsabilidades e qual é o propósito que Cristo mesmo tem sobre eles e, de maneira estendida, para todos aqueles que são chamados discípulos de Jesus Cristo. E eu quero crer, eu e você. Nós temos, irmãos, como eu disse, um texto aqui muito conhecido, um texto que certamente está no imaginário, não só daqueles que são crentes, não só daqueles que frequentam igrejas, mas também do senso comum, né? O fato de que Jesus Cristo operava milagres e fez isso multiplicando pães e peixes. Nosso desejo nessa noite é que
a palavra do Senhor nos ensine a contemplar o poder de Deus, mas também a sua compaixão, a sua sabedoria e a maneira poderosa com a qual ele nos convida a fazer parte daquilo que ele mesmo fez e está fazendo. Olhando para o texto de maneira mais tranquila, nós vemos que o versículo 30, ele nos apresenta o contexto desse milagre. Versículo 30 nós lemos: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Se você bem lembra, no início do capítulo 6, a partir ali do versículo 6 e 7, nós testemunhamos o Jesus Cristo enviando os seus discípulos em duplas, de 2 em 2, para pregarem, para ensinarem, para entrarem em diversas cidades ali ao redor da região da Galileia, expulsando demônios, curando doentes. Para isso, deu autoridades a eles. Nós pregamos sobre isso já há algumas semanas. E aqui, no versículo 30, nós estamos vendo eles voltando. Aqui, nós devemos compreender que um tempo se passou, cerca de pelo menos 1 ou 2 meses. Veja, foi uma grande tarefa, uma grande missão que Jesus Cristo deu aos seus 12 discípulos. Os enviou, e nós lemos lá naquela oportunidade, nós vimos que Jesus os ensinou até como eles deveriam lidar com as casas, com as famílias que os receberiam naquelas cidades, né? Fiquem na casa de uma pessoa, fiquem na casa de uma família e não fiquem mudando de casa em casa. Isso quer dizer que os discípulos foram para passar tempo, né? Para se instalarem em algumas vilas e ali serem verdadeiras testemunhas, né? Comunicadores daquilo que eles já estavam aprendendo com Jesus. E aqui no versículo 30, eles retornam para trazer o relatório. Como toda tarefa que é dada, né? Isso é verdade no nosso ambiente profissional, secular, e é verdade também no ambiente eclesiástico. Nós recebemos uma incumbência, recebemos uma tarefa. É importante que a gente cumpra essa tarefa com diligência, com esforço, com atenção. E quando a gente voltar, a gente diz aqui, olha, né, diz para quem nos deu a tarefa. Aqui, eu cumpri, eu fiz isso ou aquilo, eu tive sucesso, ou de repente eu fracassei, tive dificuldade nesse ou naquele ponto. Mas é importante darmos essas prestações de contas. Nós fazemos isso o tempo todo, né? Nós somos uma igreja presbiteriana, e se tem uma coisa que presbiteriano gosta é relatório. Não é? De repente, na membresia isso não esbarra muito, né? Mas vá num presbitério, você vai ver, né? Uma reunião de presbitério, a gente passa um dia inteiro praticamente lendo o relatório das coisas que nós fomos chamados a fazer. É exatamente isso que os discípulos estão aqui fazendo. Eles, né, a palavra aqui nos diz que eles voltam e relatam tudo o que tinham feito e ensinado. Né? Olha, essas duas palavras aqui são importantes. Eles foram para fazer muitas coisas. Eles foram, né, com autoridade, como nós já dissemos, para curar doentes, expulsar demônios. E certamente isso foi algo extraordinário para aqueles homens. Homens comuns, homens simples, chegando em aldeias e vendo os enfermos sendo curados, cegos vendo, aleijados andando. Veja, e eles podendo relatar, olha que maravilha, eu cheguei na cidade tal, cheguei na vila tal, e eu estava tão nervoso, estava tão apreensivo, mas eu pude perceber que eu estava na autoridade do Senhor. Que maravilha esses discípulos poderem relatar essas experiências. Mas não só feito, também ensinado. Jesus, ele já disse claramente que ele mesmo veio para ensinar, para pregar o reino de Deus.
E que privilégio é esses discípulos agora estarem participando desse ensino e poderem compartilhar, transbordar aquilo que eles estavam aprendendo de Jesus. Se você lembra bem daquele versículo com o qual o Evangelho de Mateus termina, lá em Mateus capítulo 28, você vai lembrar daquelas palavras. O Senhor Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os o que? A guardar tudo, né? Todas as coisas que eu tenho ensinado. Então veja, o papel do discípulo é ensinar a guardar aquilo que Jesus ensinou. Nós não somos chamados a inventar a roda, não somos chamados a trazer novidades ou a fazer nada mais, ou ensinar nada mais do que aquilo que recebemos de Cristo. A palavra de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa prioridade. E esses discípulos voltaram, falando o que tinham feito e ensinado. E aqui no versículo 30, eles são, pela primeira vez, aqui no Evangelho de Marcos, chamados de apóstolos. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Essa palavra, apóstolos, significa aqueles que foram enviados. Aqui, é claro, essa expressão faz referência ao fato de eles terem sido enviados por Jesus no início do capítulo 6 e retornaram trazendo a prestação de contas. Mas são esses homens também, com exceção de Judas, o traidor, que serão no futuro chamados de apóstolos de Cristo Jesus. E aí, numa expressão mais técnica da palavra, aqueles que são os continuadores do ensino e da pregação de Cristo Jesus. Aqueles que Jesus comissionou, capacitou e encheu com o seu Espírito para que pudessem trazer o fundamento, de maneira que hoje nós podemos dizer, nós somos uma igreja que se fundamenta no ensino dos apóstolos. Nós somos uma igreja que se fundamenta na doutrina, naquilo que os apóstolos, esses homens, afirmaram, escreveram, deixaram para as gerações futuras. E a nossa segurança é que esses homens, eles não fizeram nada mais do que ensinar a palavra de Cristo. Que privilégio, irmãos, que maravilha nós temos de poder nos fundamentarmos na palavra do Senhor. Mas esse é apenas o contexto. Eles passaram semanas, meses de trabalho, de viagem, entrando e saindo de cidades, certamente enfrentaram dificuldades, enfrentaram necessidades, né? Afinal, lembra, eles foram enviados só com um cajado, só com uma túnica, não deveriam levar dinheiro, não deveriam levar bolsa, eles iriam viver da providência do Senhor. Certamente, tiveram que passar por poucas e boas, foram rejeitados, certamente em algumas ou muitas cidades, tiveram portas fechadas, mas aqui estão retornando, com uma sensação de dever cumprido. E é exatamente sobre isso que o texto continua a nos dizer. No versículo 31 nós lemos, e Jesus lhes disse, venham repousar um pouco num lugar deserto, vamos nos retirar. Vocês cumpriram o seu trabalho, cumpriram a sua tarefa que eu lhes dei, que bênção. Fico muito feliz porque todos voltaram, está perigoso aí fora, mas todo mundo retornou com as suas experiências. Agora é hora de descansar. Jesus está propondo um descanso. Jesus está propondo um momento de repouso num lugar distante, num lugar sem ninguém, num lugar deserto, para que eles pudessem comer até. Porque o texto mesmo nos diz, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Que maravilha! É muito bom descansar depois de uma tarefa difícil. É muito bom, né, poder voltar para casa depois de uma missão. É muito bom poder sentar numa cadeira
ou até mesmo na nossa cama, com aquela sensação de dever cumprido. Mas devemos compreender, irmãos, que esses homens, apesar de eles terem saído e voltado de uma missão específica, eles continuam no contexto da missão de Jesus. Nós já temos falado aqui que Jesus não perdia tempo. Um momento de descanso para Jesus é um momento de ensinamento. E é exatamente isso que nós vemos na continuidade do texto. Versículo 32, nós vemos que eles vão para um lugar deserto, de barco, atravessando mais uma vez o mar da Galileia. E muitos, versículo 33, muitos, uma grande multidão, viram que eles estavam saindo, viram aqueles homens entrando no barco, reconhecendo que com eles estavam Jesus, que com eles estavam aqueles homens que tinham há pouco tempo inundado aquelas cidades naquela região com a pregação do evangelho, uma pregação cheia de autoridade, acompanhada da manifestação de poder da parte de Cristo, cura de enfermos, expulsão de demônios, e certamente isso chamou a atenção e despertou a curiosidade e a sede de grandes multidões. Aqui podemos dizer que nesse início de ministério, nesse início de, dizem aí que é pelo menos os primeiros meses do ministério de Jesus, esse que nós estamos acompanhando, que ele passa basicamente na Galileia. Jesus chegou no ápice da sua notoriedade. Jesus chegou no ápice da sua fama. Agora, ele não precisa mais ir às cidades, as multidões vão até ele. E é exatamente o que acontece aqui. Os discípulos querendo descansar, querendo ficar sozinhos um pouco, querendo ter um momento de calmaria depois de tanto tempo de esforço, atravessam o mar da Galileia, mas muitos correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha que interessante. Uma situação de interesse surgiu naquele povo, a ponto de eles correrem em antecipação. Os estudiosos de geografia bíblica afirmam que para atravessar o mar da Galileia, nós temos uma distância média de 6 quilômetros. 6 quilômetros, de uma margem até outra, de barco, pelo meio do mar. Mas ao redor do mar, seria uma metade, vamos dizer assim, uma distância de 13 quilômetros. 13 quilômetros. Agora imagine a correria que não foi para que, pelo menos algumas pessoas dessas multidões saíssem de seus locais, saíssem de suas cidades, contornassem a metade do mar da Galileia, a ponto de chegar antes de um barco viajando no meio do mar. Cadê os irmãos corredores aqui? Qual é a palavra aqui? O pace, O pace, o ritmo de corrida que expressa a fome, o interesse em ouvir mais daquilo que Cristo, e agora também por meio dos seus apóstolos, estavam anunciando naquela região. A palavra do Senhor, irmãos, ela é uma necessidade. A palavra do Senhor, ela é uma necessidade básica do coração humano. Nós precisamos compreender isso muito bem. Nós fomos criados para termos relacionamento com Deus. Nós fomos criados para termos comunhão com o Senhor. Esse é o desígnio inicial. Se nós lermos as primeiras páginas da Escritura, o que nós vemos lá é Deus criando o homem à sua imagem e semelhança e falando com ele, tendo momentos de relação, de relacionamento, de intimidade com ele. Deus falava, o homem ouvia. É assim que é para ser. A palavra do Senhor é uma necessidade básica do coração humano. É claro que o pecado tenta distorcer essa necessidade. E 100% de todas as pessoas buscam uma direção, buscam uma orientação, buscam uma base para a sua vida. Nós cremos e sabemos disso, que somente a palavra de Deus é essa orientação firme, é esse solo firme e sólido
sobre o qual nós podemos construir a base das nossas vidas, a confiança do nosso coração. Mas a verdade é que cada um está buscando, cada um quer ouvir uma palavra que satisfaça essa necessidade do seu coração. Que maravilha nós vermos aqui como o Espírito Santo está agindo no coração de todas aquelas pessoas, porque a palavra do Senhor está fazendo a sua obra. Nós já vimos, o Senhor Jesus já nos ensinou essa palavra, a parábola do semeador. Inclusive, as nossas crianças hoje aprenderam um pouco mais sobre ela na escola dominical. A palavra encontra um solo bom e frutifica. É isso que nós estamos vendo aqui. Multidões encorajadas a ouvir Jesus falar, a ponto de percorrerem grandes distâncias para encontrarem o Mestre. No versículo 34, irmãos, nós vemos como Jesus agora desembarca e se a intenção era estarem sozinhos, terem um momento de tranquilidade, né? Somente Jesus e os 12 apóstolos, somente Jesus e o seu círculo mais pessoal, quando eles desembarcam do barco, eles veem uma grande multidão. Qual seria a sua reação? Tente se colocar nessa situação. Planos frustrados. Aquele descanso, aquela tarde que você imaginou, né, deitado numa rede, de repente fazer um churrasquinho, de repente passar um tempo ali conversando, né, lembrando um pouco mais dos relatos, das experiências, ouvindo, né, histórias encorajadoras ou até engraçadas dos outros colegas. Quando aqueles homens desembarcam, certamente, pelo menos algum deles pensou, eu imagino, foi embora o nosso descanso. Olha essa multidão. Que trabalho, né? Vamos imaginar, que trabalho a gente vai ter para tentar se esquivar de todo esse pessoal. Mas o versículo 34, irmãos, aqui ele se levanta como um brilho no meio dessa passagem. Um destaque aqui, se tiver um texto aqui, para que você saia daqui tendo ele no seu coração, eu indico que você saia com esse versículo na sua mente, gravado no seu coração. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Por quê? Eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Que compaixão maravilhosa é essa que demonstra o nosso Senhor Jesus Cristo. Os planos eram outros. Os planos humanos, podemos dizer assim, né? Os planos terrenos, a programação era de descanso. O trabalho se apresentou, a necessidade se apresentou. Mas para Jesus é sempre uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Para Jesus Cristo é sempre uma oportunidade para demonstrar aquilo para o que ele veio. Ele se compadece daquela multidão. E essa expressão maravilhosa, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão, irmãos, ovelhas que não têm pastor, é uma expressão que aparece com certa frequência na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Se você lembrar, há um texto muito interessante lá em 1 Reis, no capítulo 22, em que os reis estavam em guerra, o reino de Israel estava em guerra, pediu ajuda ao reino de Judá, o reino do sul, e eles estavam guerreando contra uma nação inimiga, e um profeta é chamado para trazer algum tipo de palavra que viesse da parte do Senhor. E o profeta, ele diz exatamente, eu tive uma visão, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. E ele fala isso, perceba, num contexto de derrota da guerra. O profeta estava aqui dizendo diretamente ao rei de Israel, o rei Acabe, que
era rebelde, que era desobediente, que não se curvava diante da glória do Senhor, antes adorava falsos deuses, e aí diz, olha, você está querendo a vitória da parte do Senhor? O que eu estou vendo é que todo o povo de Israel é como ovelha sem pastor. Por isso, volte cada um para sua casa. Vocês vão perder essa batalha. Naquele contexto, o povo de Israel estava sendo governado por um homem ímpio, por um homem que não tinha o temor do Senhor em seu coração. É interessante que a expressão pastor, como nós lemos no Salmo 23, que lemos no início deste culto, é uma expressão que, é claro, que de maneira literal corresponde ao ofício, né, do cuidador de animais, de ovelhas, de carneiros. Mas, antigamente, no contexto ali do Oriente Próximo, né, inclusive na Judéia e das nações ao redor, a expressão pastor era muitas vezes usada para os governantes, para os reis. Então, você dizer que um povo é como ovelha sem pastor é uma expressão de declaração de que eles estão desgovernados. Eles não têm em quem confiar, não têm em quem se fundamentar, porque estão sendo pastoreados por homens, por pessoas que não são capazes, que na verdade buscam o seu próprio interesse. Assim como o rei Acabe, nesse texto, né, que nós fizemos menção, 1 Reis, capítulo 22. Naquele contexto, o profeta pôde dizer, o povo de Israel é como ovelhas sem pastor. E fica por isso mesmo. Mas aqui, a situação muda. O Senhor Jesus, Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que é chamado de Rei dos Reis, aquele que é o descendente de Davi, aquele a quem a profecia se refere, ele olha para aquela multidão e se compadece dela. Por quê? Porque são como ovelhas que não têm um pastor. Em outras palavras, o Senhor Jesus diz, eu sou o rei dessas pessoas. Foi para elas que eu vim. Não posso desprezá-las. Não posso despedi-las. Porque são minhas ovelhas e precisam de amparo, precisam de cuidado. Jesus diz, é comigo, eu sou o pastor. Louvado seja Deus por isso, irmãos, que reconhecendo e olhando para aquela multidão, uma multidão, perceba, naquele lugar deserto, que se apresenta, né, como um só povo. Os comentaristas fazem muito esse paralelo, como aquela multidão do Antigo Testamento, que peregrinava por um deserto, que precisavam dia após dia confiar no Senhor para terem as suas necessidades básicas atendidas, o maná, a coluna de fogo, cuidado do Senhor se demonstrando de maneira prática, dia após dia, todos os dias, durante 40 anos, como nós lemos, para que eles pudessem aprender a confiar na palavra do Senhor. E aqui o que nós temos é, agora no contexto do Novo Testamento, no contexto agora do ministério de Jesus Cristo, um tipo de maquete daquele tempo. Uma multidão, é claro que mais reduzida, mas do mesmo jeito, num lugar deserto, esperando algum tipo de orientação, esperando ter as suas necessidades básicas atendidas diante do Senhor. Jesus se compadece delas. E nos diz o versículo 34, final dele, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lembra que nós dissemos aqui que a palavra de Deus é uma necessidade básica do coração humano? Jesus Cristo sabia disso. E a primeira coisa que ele faz, como resposta à apresentação daquela multidão diante deles, e como demonstração da compaixão que Jesus Cristo sentiu e que está aqui expressa no versículo 34, ele compadeceu-se dela, e ele
demonstra essa compaixão ensinando. Olha que interessante, como a palavra, como a pregação, ela é um ato de compaixão. Jesus Cristo veio e demonstrou a sua misericórdia, claro, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pães e peixes, como nós vamos ver daqui a pouco, mas principalmente, irmãos, satisfazendo a nossa necessidade de direção, porque estávamos como ovelhas sem pastor, e ele veio como a palavra de Deus, o profeta que fala a palavra de Deus, porque ele mesmo é essa palavra. O ensino, a pregação, não é um bônus, não é algo que nós fazemos, porque nós somos crentes, não é? E nós precisamos pregar, mas na prática mesmo, o que é que podemos fazer, né? Muitas vezes a gente tem esse entendimento. Por exemplo, nós fazemos um momento de ação social. E aí dissemos, nós vamos distribuir cestas básicas ou outra coisa. E vamos fazer aqui, vamos abrir o espaço do nosso templo, vamos abrir as portas, vamos convidar a nossa vizinhança, convide o seu amigo, convide o seu vizinho, convide o seu conhecido, de repente alguém que está passando por necessidade, e nós queremos abençoá-los, queremos, né, tá aqui uma cesta básica, está aqui alguma outra doação, é doação de roupa, que seja. Mas aí sempre normalmente tem aquela fala, né? Mas antes de pegar a cesta básica, tem que ouvir a palavra, né? Tem que participar aqui do culto. Só pega a cesta básica se participar do culto. E a gente, tudo bem, há sabedoria nessa prática, com certeza, porque sabemos, tem muitas pessoas que só querem o material e que não dão valor àquilo que é espiritual. Mas isso é um entendimento que vem de lá de fora. Mas muitas vezes nós pensamos assim. A pregação da palavra é uma pegadinha. Nós vamos chamar e aí a gente vem com a palavra. Nós precisamos entender, irmãos, que pregar a palavra é um excelente ato de compaixão, de amor. Você pode ser uma pessoa muito solidária com aqueles que estão ao seu redor. Você pode ser uma pessoa que gosta de servir os outros lá fora, que está atento às necessidades de um vizinho, de uma pessoa que você, né, que cruza o seu caminho na rua, e você pode estar atento às necessidades, seja alimento, seja roupa, seja um abrigo. Isso é maravilhoso. Se você gosta de fazer essas coisas, por favor, se gaste nisso e me ensine. Mas não deixe de atentar para a necessidade espiritual. Não deixe de atentar para a maior necessidade que um homem pode ter, que é a necessidade de estar em relacionamento com o seu Criador. Jesus Cristo, na ordem das coisas, ele nos ensina qual é a prioridade. A primeira coisa que ele faz é ensinar. E ensina aquela multidão muitas coisas. Nós não sabemos aqui o que Jesus ensinou. Nós não temos, pelo menos no Evangelho de Marcos, um relato de qual o conteúdo. Mas nós sabemos que Jesus ensinou muitas coisas e por muito tempo, porque a hora foi passando. No versículo 35, já era bastante tarde. E agora os discípulos entram em cena. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, o lugar é deserto, não temos aqui lojas, não temos cidades por perto, não temos como essas pessoas não têm como arrumar comida para elas mesmas. Mande essas pessoas embora,
para que, indo pelos campos e ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha essa sugestão dos discípulos aqui. Jesus ensinando e ensinando e ensinando, e eu fico imaginando os discípulos olhando para a hora, olhando para o sol já está baixando, está ficando escuro, provavelmente ficando frio. E eles vão dar um toque, né? A expressão, né? Vou dar um toque em Jesus aqui. Mestre, tá muito bom. Não quero dizer nada, né? Tá maravilhoso. É muito bom ouvir o Senhor falar. É muito bom, né? Sempre, mais uma vez, poder aprender com o Senhor. A multidão está gostando muito, mas a gente precisa tentar para uma coisa. A gente precisa comer. E não tem comida. Vamos despedir a multidão para que eles possam voltar para suas casas, ou então passar, né, pelas cidades, pelos campos ao redor e buscar comida para si mesmos. E nós também vamos arrumar alguma coisa para nós, porque estamos cansados. Perceba que não é uma má ideia. Não é uma questão aqui de... Não é uma sugestão pecaminosa, ilegítima. Pelo contrário, eles estão preocupados com a saúde daquelas pessoas, estão preocupados com a logística aqui. Vamos despedir para que essas pessoas possam comer bem, dignamente, porque infelizmente nós não temos como suprir essa necessidade. E aí Jesus aproveita esse momento para ensinar, como nós temos visto. Deem vocês mesmos de comer a eles. Vocês que vão dar de comer. Nós temos visto aqui, irmãos, que esse momento ele nos ensina sobre a compaixão de Jesus, nos ensina sobre o nosso Mestre, sobre o nosso Salvador, mas também, como eu disse no início, nos ensina também sobre nós mesmos, como discípulos de Cristo. Nos ensina sobre a igreja, sobre o povo de Deus, o corpo de Cristo. Como esse corpo, ele é chamado a se ver como responsável pelos outros, a se ver como aqueles que vão suprir as necessidades das multidões. E Jesus olha para aqueles discípulos, para aqueles 12 homens limitados, cansados até. São vocês. Vocês que vão dar de comer a eles. E aí vem logo a pergunta: mas Senhor, nós vamos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? 200 denários. O denário era uma das moedas mais usadas naquele tempo. Um denário era uma moeda de prata que era o pagamento de um dia de trabalho. Você trabalhava um dia, recebia um denário. E aí os discípulos, né, fizeram a conta por alto, olhando para aquela multidão. E tem irmão que é bom nisso, né, de fazer conta para muita gente. Eu não faço ideia, né? Aqui é 200 denários de pão. 200 denários, irmãos, é muito dinheiro. Especialmente no contexto de homens simples como aqueles. Estamos falando de pescadores, estamos falando de homens, alguns até chamados na Escritura de iletrados. Homens que abandonaram as suas casas para caminhar com Cristo. 200 denários. Eu fiz as contas, né? A conta que eu fiz foi o seguinte: se um denário é um dia de trabalho, é razoável a gente pegar o nosso salário mínimo, dividir por 30, ok? Vezes 200 dá 10 mil reais, tá certo? 10 mil reais. Imagine, a gente chegar aqui na igreja, irmãos, nós temos um evento que surgiu de última hora, tem aqui um galpão aqui do lado, tem 5 mil pessoas, e eu estou precisando fazer uma oferta aqui para a gente levantar 10 mil reais. Está tranquilo aqui, né? Está disponível, está fácil, né? Imagine essa necessidade surgindo de maneira urgente.
Os discípulos certamente não compreenderam muito bem a proposta de Jesus e certamente, mais uma vez, pensaram que Jesus não estava compreendendo bem a gravidade da situação. Nós vamos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer e Jesus faz uma pergunta muito simples. Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Um comentarista, de maneira muito interessante, ele olha para um aspecto de sabedoria de Cristo aqui. Os discípulos olhavam para a multidão e diziam, nós não temos. Nós não temos. Jesus ensina a olhar para aquilo que eles já têm. Quanto vocês têm? O que vocês têm de comer? Nós sabemos, né, o número. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de Marcos, ele não tem aquele detalhe que é maravilhoso que o Evangelho de João nos conta, que o doador desses 5 pães e 2 peixes é um jovem, provavelmente um adolescente, que estava ali ouvindo Jesus e que levou esses 5 pães e 2 peixes e ofertou ali de maneira muito simples, de maneira muito singela, né, nesse ato de simplicidade, mas de fé também, de apresentar aos pés de Jesus aquilo que ele tinha. 5 pães e 2 peixes, mestre. E aí chega o momento de Jesus agir. O milagre vai acontecer. Jesus ordena para que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles se repartem em grupos de 100, em grupos de 50, para organizar a distribuição daqueles 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando os discípulos olhando. Vamos lá, a gente já tem caminhado um tempo suficiente com esse homem para saber que as coisas com ele são diferentes. Que a matemática dele é um pouco diferente da nossa. Porque, afinal, nós estávamos em um casamento que o vinho tinha acabado. E teve vinho, e o vinho era o melhor do mundo. Vamos ver o que Jesus vai fazer. As pessoas estavam divididas, grupos de 100, grupos de 50, e Jesus, no versículo 41, pega aqueles 5 pães e 2 peixes, pouco, muito pouco, aos olhos humanos, uma quantidade desprezível diante de toda aquela multidão. Mas Jesus, ele ainda assim encontra um lugar para a gratidão. O que é que Jesus faz? Ele ergue os olhos para o céu e abençoa aquela comida. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas usa a mesma palavra, os abençoa. No Evangelho de João, nós lemos ali que Jesus dá graças aos céus. Que demonstração maravilhosa de gratidão. Ele ergue os olhos para o céu, abençoa, agradece e começa a partir o pão. Começa a partir os peixes, dando aos seus discípulos para que esses discípulos distribuíssem. No versículo 42 nós lemos que todos, aqueles 5.000 homens, tirando mulheres, tirando crianças, e aí, se a gente for incluir, né, fazendo uma estimativa, provavelmente esse número até dobraria. Aquela grande multidão, todos comeram e se fartaram. O milagre foi feito. Me permita falar um pouco sobre esse milagre. É interessante nós vemos que os evangelhos, os 4 evangelhos, que, né, é um milagre que aparece nos 4, eles são muito sucintos naquilo que eles afirmam sobre o milagre. Às vezes, nós temos muitos detalhes sobre como o milagre acontece. O presbítero Alberto pegou hoje pela manhã naquela cura do cego, né, que Jesus cospe na terra, faz um pouco de lama, passa nos olhos daquele homem cego, o envia a se banhar no tanque de Siloé, e aí depois do banho é que aquele homem passa a ver. São muitos detalhes para uma cura. Mas aqui nós não temos tantos detalhes assim. Nós só sabemos que Jesus está partindo o pão e de repente todos estão fartos.
Alguns se colocam para explicar o milagre. E aqui preciso afirmar, irmãos, que infelizmente há algumas interpretações que são equivocadas e perigosas em relação a esse texto, que partem de um ponto de vista que nega a realização de um milagre propriamente dito. Há alguns que não compreendem ou que não encontram o lugar do milagre, né, na sua mente, dizem o seguinte: o que aconteceu aqui foi um milagre de natureza social. O que aconteceu aqui foi um milagre de generosidade. Olha como eles falam. Aquela multidão estava ali. Eles viajaram, saíram de suas cidades e todos levavam, né, o seu pão, a sua marmita, né, vamos dizer assim. Todos levavam ali a sua comida, a sua e a da sua família. E estavam ali, a hora ia se avançando, mas ninguém queria compartilhar. Porque eu trouxe a minha marmita e a minha marmita é para mim mesmo, né? É só para os meus. Eu não vou abrir aqui porque você sabe, né? Que você tem muita gente, quando você abre uma comida, né? Você faz esse exercício, né? Abre um Doritos, né? Um Cheetos assim, não vai dar para quem quer. E aí seria esse o sentimento da multidão. Eu não vou compartilhar. E aí aquele pequeno menino se apresenta com os seus 5 pães e 2 peixes e essa atitude, somada ao fato de Jesus pegar aquele pão, pegar aqueles peixes, com gratidão, abençoar e começar a partilhar, isso fez com que o milagre, veja só, acontecesse no coração daquela multidão. E aí todo mundo tocado, muito comovido com aquilo que aquele menino e Jesus Cristo estavam fazendo, cada um pegou a sua marmita, abriu e compartilhou. De maneira que, quando somou, né, deu para todo mundo se fartar e ainda sobrou. Veja. É uma história muito bonita. Né? É muito cativante. Como é bom a gente ser contagiado pela generosidade do outro, a gente ouvir testemunhos e sair dizendo, rapaz, eu preciso ser uma pessoa mais solidária, eu preciso ser uma pessoa que se atenta mais à necessidade do meu próximo. Veja como aquele irmão ou aquela irmã, eles são tão desprendidos, né? São tão abnegados, eu preciso ser assim, Senhor, me ajuda a ser assim. Maravilha, essa é uma história maravilhosa. A questão, irmãos, é que pode ser uma história excelente e que ensina coisas excelentes, mas que não encontra o seu fundamento na palavra de Deus. Não encontra, pelo menos nesse texto aqui, o seu fundamento. Pelo contrário, parte de um primeiro pressuposto de que eu não acredito em milagre. Eu não acredito em sobrenatural. Como assim? 5 pães e 2 peixes alimentarem uma multidão de mais de 5.000 pessoas, isso não bate, isso não encaixa com a minha razão. Por isso eu preciso arrumar uma outra explicação que me satisfaça, que satisfaça essa mania de fazer com que tudo encaixe na minha caixinha, que nega o milagre, que nega o poder de Deus, nega toda uma realidade espiritual. Felizmente, essa interpretação é uma interpretação muito popular, né, em alguns ramos da igreja. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que nós não precisamos negar o milagre para chegarmos no entendimento de que a generosidade de Cristo, ela é contagiante. Nós precisamos, na verdade, unir essas duas coisas. O que nós estamos lendo aqui, irmãos, é um verdadeiro milagre relatado na palavra do Senhor, que eu e você não temos poder de repetir. Só Cristo. Só o Senhor. Só o Senhor.
Mas o que há para nós aqui? O que há para nós, irmãos, é que os discípulos que antes estavam preocupados, que antes estavam com seus corações até apreensivos de poder olhar para aquela multidão, e mesmo com a preocupação legítima de querer despedi-los, eles estão tendo a oportunidade agora de compreenderem algo maravilhoso sobre o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. É ser comunicador de bênçãos extraordinárias. O discípulo de Jesus, veja, aqueles homens estão vendo coisas maravilhosas. Eles estão aprendendo sobre o poder, a autoridade e até a identidade de quem é aquele homem. Ele é Deus encarnado, ele é o Senhor de todas as coisas, o Salvador, o Messias prometido. Eles estão tendo a oportunidade de aprenderem que não estão diante de um homem qualquer, de um mestre qualquer. E diante dessa maravilha, diante dessa glória, o que fazer? Eu vou pegar aquilo que Cristo me dá e compartilhar com multidões. Eu vou ser canal, transmissor daquilo que eu recebo do Senhor. Isso que é o discípulo de Cristo. O discípulo podia, e eu fico imaginando o coração daqueles homens, de vendo Jesus partindo e repartindo aqueles 5 pães. Essa repartição, esse compartilhamento não acaba, não termina. E eles indo e levando esses pães, esses peixes, aquelas multidões, e com os seus corações tremendo de espanto, de assombro, mas de alegria, de maravilhamento, de poderem olhar e quem é esse homem que faz coisas maravilhosas. E ainda assim, pegando e levando as multidões, e voltando, e indo a essa fonte inescapável que é Cristo Jesus, e mais uma vez enchendo o seu cesto, levando as multidões, voltando com ele vazio para que Cristo encha novamente. E no final daquele momento, toda aquela multidão está satisfeita. Toda aquela multidão comeu e se fartou. E o versículo 43 termina o relato, junto do 44, com um detalhe maravilhoso, que nos mostra a atenção do Espírito Santo, autor inspirador da Escritura, com os detalhes. Eles ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. É claro que a Bíblia não é tão expressa aqui, mas eu sempre me perguntei, por que 12? São 12 apóstolos. São 12 discípulos que vão agora voltar para casa, cada um carregando um grande cesto de pão e de peixe, para que, de maneira prática, sentindo o peso nas costas, eles possam meditar e refletir no fato de que Cristo é poderoso, de que Cristo é aquele que satisfaz as nossas necessidades, das mais básicas, das terrenas, das físicas, até as mais profundas, que é a nossa necessidade espiritual de ouvirmos a palavra do Senhor. Em Jesus nós encontramos a satisfação. Aqueles homens têm aprendido isso. E nós, pela graça do Senhor, também podemos aprender. E o nosso desejo, meu desejo, irmãos, é que nós sejamos uma igreja cheia de discípulos de Cristo, que compreendem que aquilo que nós fazemos é compartilharmos com este mundo as riquezas que recebemos de Jesus Cristo. Esses homens, eles vão continuar fazendo a mesma coisa no resto das suas vidas. Mas na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, com Cristo já tendo morrido, ressuscitado, já tendo sido levado aos céus e enviado os seus apóstolos, nós vamos ver esses homens mais uma vez, apesar do título, são apóstolos. Veja o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo.
grandes homens de Deus, mas que fazem simplesmente compartilhar com o mundo o que receberam de Jesus. O que você tem recebido de Cristo? Pela graça. Porque Cristo Jesus olhou para você, olhou para nós e se compadeceu. Estávamos como ovelhas sem pastor, desgarrados, sem esperança, sem Deus no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus Cristo, desde toda a eternidade, olhou para nós e se compadeceu de nós. Arrebanhou uma multidão para si mesmo. Se comprometeu em vir a esse mundo para nos resgatar, nos tirar das trevas e nos alimenta, nos orienta, nos ensina, nos salva, nos cura. Tudo isso nós recebemos de Cristo Jesus. As nossas mãos estavam vazias. Nós não tínhamos nada nos bolsos, nós não tínhamos nada na bagagem. Na verdade, estávamos carregados de pecados. E o Senhor olhou para nós, se compadeceu de nós e nos alimenta. O que nós temos recebido de Cristo, irmãos? Que possamos compartilhar, que possamos transbordar, não porque somos melhores, afinal, aqueles 12 homens estavam tão famintos como aquela multidão, estavam cansados, certamente eles também comeram e se fartaram, porque estavam diante de Cristo, que é fonte de todas as bênçãos. Acima de tudo, irmãos, que possamos compreender que a nossa maior honra é sermos chamados de discípulos de Jesus. A nossa maior glória é sermos contados como ovelhas de Cristo. Nós lemos no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Ele é a nossa satisfação. Nos leva para as fontes de águas tranquilas, para pastos verdejantes. Orienta o nosso caminho e nos guia por uma vereda reta, uma vereda justa. Nos disciplina com a sua vara, com o seu cajado, que são o nosso consolo. Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós encontramos nele o nosso refúgio, nós não temos medo, ele está conosco. Ele nos abençoa e faz isso mesmo na presença dos nossos inimigos, neste mundo caído. Nós vivemos e caminhamos, apesar das dificuldades, com a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor, do nosso pastor, nos seguirão por todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque encontramos nesse relato, Pai, motivos de louvor ao Senhor. Encontramos, Pai, neste milagre, um milagre tão conhecido, tão famoso, Pai, que muitas vezes acaba vindo na nossa mente de maneira tão natural. Nós encontramos nesse milagre uma manifestação poderosa, Senhor, da compaixão de Cristo, que satisfaz, que é a nossa satisfação, as nossas necessidades básicas que o Senhor conhece, porque estávamos como ovelhas sem pastor. E Jesus Cristo, o bom pastor, o supremo pastor, se compadeceu de nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço pelos meus irmãos aqui, Pai. O Senhor sabe como cada um de nós está, sabe quais têm sido as nossas necessidades.
sejam elas físicas, a comida, o recurso financeiro. Especialmente, Pai, sejam elas necessidades espirituais. Uma palavra, Senhor, de consolo, uma lembrança do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo, ou uma mensagem de confrontação, Pai, que muitas vezes também precisamos. Que as nossas necessidades sejam todas, Pai, satisfeitas no Senhor. Porque Tu és o nosso pastor. Te pedimos também, Pai, que o Senhor nos ensine a olharmos para o outro, para o próximo. Como Cristo nos ensina, como Ele mesmo fez. Nos livra de sermos egoístas, individualistas, Pai, preocupados unicamente com o nosso próprio bem-estar, a nossa própria vantagem. Somos rápidos em afastar as pessoas. Não queremos ter responsabilidades, não queremos ter preocupações. Nos ensina, Pai. Nos ensina a amarmos ao próximo como a nós mesmos, como nos ordena a Tua lei. Nos ensina a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Nos livra do orgulho, do egoísmo, quebra o nosso coração, Senhor. E que possamos compreender que ser discípulo de Jesus significa compartilhar aquilo que recebemos. Que recebemos de graça do Senhor Jesus. Acima de tudo, nós te pedimos, Pai, que possamos compartilhar o Evangelho, compartilhar a mensagem da salvação que nos alcançou e é poderosa, Senhor, para salvar todo aquele que crê. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, cheia de Ti, cheia do Teu Espírito Santo, cheia de oportunidades, Pai, de glorificarmos o Teu nome, em palavras e ações, em atitudes e escolhas, que as motivações do nosso coração sejam santas, que os nossos relacionamentos sejam santos, as nossas famílias sejam santas. Que possamos, Pai, assim como aqueles discípulos, compreender que fomos enviados a ensinar e a fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Cuida de nós, nos dá uma semana abençoada. Te agradecemos por este culto, Senhor. Hoje sentimos falta de tantos irmãos aqui hoje à noite, Pai, e te pedimos que o Senhor esteja com cada um deles, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão, Senhor, impedidos de estar conosco, Pai, por diversos motivos. Te pedimos que o Senhor esteja com aqueles que estão enfraquecidos, com aqueles que estão frios, com aqueles que estão rebeldes, Pai. E como aprendemos hoje, que o Senhor nos levante nós mesmos como instrumentos, Pai, na vida desses irmãos. Esse é o nosso desejo, Pai.
nos dá um resto de noite abençoado, para a glória do teu santo nome, Pai. Nos despede debaixo da tua paz, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo, em toda a terra, hoje e para todos sempre.